fez com que, se os congoleses de 1960 lutaram e conseguiram a independência, então nós angolanos também podemos lutar. Como dizem os russos, ou todos os revolucionários, a revolução requer sacrifício. A revolução requer sangue. E os nossos bravos combatentes da época tiveram essa noção e conseguiram fazer. Então, essas são algumas das causas que levaram o início da luta armada, podemos assim dizer. Uma terceira era o próprio sistema colonial. Sistema. O sistema colonial português. O que é isso, sistema colonial português? Como eu já tinha dito, primeiro podemos ir pelo termo. O que é colonizar? Colonizar é fazer com que o outro aceite a minha cultura, aceite os meus hábitos, ganhe aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu faço, ele tem que aprender. Isso é que é colonizar. Por isso é que no ensino tem que ser feito em português, não em língua regional angolana. Muita gente pensa que colonizar é trazer Colonizar é meio, olha, você tem que andar como eu, tem que falar como eu, tens que ter a minha nacionalidade, tens que ser como eu, como a minha pátria. E é isso que os portugueses queriam. Uma pequena diferença. Ao contrário dos ingleses, que não queriam, ou seja, que não implantaram o sistema de assimilacionismo que foi implantado pelos portugueses. Os portugueses queriam que os angolanos fossem assimilados, seguir tudo aquilo que eles são. Os ingleses não queriam isso, só queriam controlar a economia dos territórios africanos, por isso eles foram os primeiros a darem a independência a partir da luta. Já as colônias portuguesas, todas elas conseguiram independência com guerra. Por quê? Pelo sistema que os portugueses implantaram. Como eu disse, nos anos 50, os portugueses achavam Angola como província de Portugal. Só era considerado cidadão aquele que falasse português. Daí se diz que um dos piores sistemas implantados em África foi o sistema utilizado pelos portugueses. Porque queriam que o nativo das terras onde eles fossem colonizar tinham que ser semelhante aos portugueses. É assim no Brasil, é assim em Angola, é assim em Cabo Verde, é assim em São Tomé e Príncipe, é assim em Moçambique. Não é assim na África do Sul. Se vocês sabem, a África do Sul tem mais 3 ou 4 línguas oficiais, não é? Além do inglês. Por quê? Porque eles não queriam, ou eles não apagaram a cultura daquele povo. Eles só queriam conviver e, claro, roubar a riqueza dele, que era o objetivo principal de todo europeu. Mas os portugueses, para além de roubar ou de pilhar aquilo que os angolanos tinham, nós tínhamos que ser como eles. Quem não soubesse falar português, era perseguido. E nessa perseguição dos anos 60, não eram só políticos, até homens de cultura. Daí que surgiram aqueles cantores todos que cantavam em língua nacional, e todos eles eram perseguidos por cantar em línguas regionais. Isso fazia parte do sistema colonial português. Se perguntarem aos vossos avós, aqueles que viveram no tempo colonial, se podiam falar perto de um europeu, se podiam falar o quimbum ou um umbu, eles vão dizer que não, porque o sistema português não permitia. É o tal sistema de opressão cultural. Você não poderia demonstrar a sua cultura, mas nós temos que ensinar a nossa cultura. Então essa é uma das causas que fizeram com que acontecesse esse fato. Mas o que deu mesmo a começar, o que fez dar início à luta armada, atenção, não foi planificada para acontecer no dia 4 de fevereiro, sabia? Em 1961,
antes já tinha acontecido algo em Malange. Um facto histórico aconteceu em janeiro. Quem sabe? Quem já ouviu falar de um facto histórico que aconteceu em janeiro de 1961? Irmão Adeus. Ataque na Baixa de Caçã. Muito bem. Um grupo de angolanos, que claro já estava a sofrer também, trabalhavam na empresa na Cotonang, decidiu manifestar-se pelo sofrimento que eles passavam nas lavouras, vamos assim chamar, nas lavras, na plantação de algodão. Essa manifestação do 4 de janeiro foi o impulso para que um mês depois desse início em Luanda, nesse ano do 4 de fevereiro. Mas por quê? Quando eles preparavam, por exemplo, haviam várias figuras. Até hoje é considerado um membro da Igreja Católica o arquiteto do 4 de fevereiro. Vocês sabiam disso? Quem arquitetou? Quem esteve em frente? Quem mais juntou o grupo de manifestantes para começarem foi até um padre. Conhecem? Já ouviram falar? Quem é? Penso que é o nome do Manuel da gente. Muito bem. Hoje, até hoje, é reconhecido como o estratega, vamos assim dizer. Não é que ele esteve lá naquelas reuniões, mas ele usou da influência religiosa quando celebrava as suas missas. Sabe que na igreja todo mundo só pensa, não, está a celebrar. Mas naquela época ele juntava muitos manifestantes e ele nasceu cá em Angola. Apesar de ser branco, porque é descendente de europeus, mas é um angolano. Bem, naquela época nós chamavam branco, era mestiço. Também o padre não está, não vai achar que era assim. Era um mestiço, nós hoje chamamos mestiço de mulato, de latona também, mas na época, descendente de portugueses, foi um angolano que foi ordenado sacerdote nos anos de 1930. Ele nasceu no século XIX, em 1889, por aí, e morreu em 1964. Cônego Manuel das Neves foi um dos arquitetos para o 4 de fevereiro. Naquela época, tudo o que se fazia em Angola era controlado pelos portugueses. Então, as cartas eram enviadas aonde? A igreja. O confessionário era o lugar onde ele mais mandava recados. Claro que ele também não estava satisfeito com o que acontecia do regime português. Então, o Cônego Manuel das Neves foi um dos precursores. E não foi o único. Vou citar só alguns. Preparei, poderia fazer a expressão, mas somos pobres. A Antônia também é pobre. Vou fazer mais pobre. Não é? Já tem que pedir apoio para a Antônia até já. Muitas das personagens, aqueles que até hoje são considerados como os precursores do 4 de fevereiro. Primeiro, Manuel Joaquim Mendes das Neves, sacerdote católico, chegou a ser cônego, não é? Mais conhecido por Cônego Manuel das Neves. Hoje temos uma avenida em São Paulo chamada Avenida Cônego Manuel das Neves. Ele era o vigário da Sé Catedral nos anos 50. Então foi um dos professores. Hoje, se nós chamássemos, por exemplo, a dona Ingrácia Cabenha, ela está viva. Foi também uma das professoras do 4 de fevereiro, vive no Cacém. Ontem ainda estava do lado, no memorial do 4 de fevereiro, ali no Cazenga. Foi ela que acendeu a fogueira. E pôde falar assim do Cônego, porque a preparação na noite de 3 para 4 de fevereiro foi em Cacoá. As manifestações tinham que ser feitas todas no sigilo. Por quê? Porque os portugueses tinham uma polícia que hoje nós chamamos de o SIC, está a ver? Chamava-se PID. A PID era o SIC, era a DINIC, era o SIC do regime colonial português. A PID significa Polícia Internacional de Defesa do Estado. Eram
eles que faziam a investigação de tudo que acontecesse de anormal na sociedade ambulante. E informavam. E tinham métodos terríveis. Não sei se esse que tem, mas pronto. Quem quiser, rouba só o carro, deixa o ciclo apanhar, para entender bem como é que o ciclo, como é que a polícia bate, né? Yeah. Então, a Bíblia perseguia todo cidadão que não entrasse na linha do sistema português. Então, todo e qualquer movimento era controlado. A igreja era um sítio, assim, reservado. Nem todos os sacerdotes também estavam do lado dos ambulantes, pelo contrário. Por isso é que muitos consideram, dizem que a igreja colaborou no assassinato de muitos ambulantes. Verdade? Sim. Mas naquela época era assim. A maior parte dos sacerdotes eram o quê? Eram portugueses. E onde é que os ambulantes vão como é que chamam? Quando nós vamos fazer o sacramento, antes é o quê? Vamos confessar. Todo mundo vai confessar. É obrigatório. Quando você vai confessar, o padre vai te perguntar, mas então aí na tua rua não está sabendo nenhum malandro que quer lutar contra ele. Eu conheço, não sei o que, se meu padre, eu lamento, mas o meu irmão, sem saber, dia seguinte não havia que procurar o teu irmão. Então muita gente não confiava nos sacerdotes. Daí que o cônego Manuel das Neves foi uma exceção. Aproveitava o seu cargo para ajudar os ambulantes a enviar cartas, a enviar mensagens, para se preparar para um combate. E por que aconteceu no dia 4 de fevereiro de 1961? Não foi uma data preparada para ser no dia 4. Eles só estavam a preparar a manifestação. O que aconteceu foi muitos dos acontecimentos que decorriam em Angola não eram informados. Ou seja, lá no estrangeiro ninguém sabia. Para todos os efeitos, os angolanos viviam bem. Porque era errado. Eles aproveitaram a oportunidade, enquanto se preparavam para a manifestação, aproveitaram a oportunidade de. Havia um capitão, Henrique Galvão, português, que não gostava do sistema de Oliveira Salazar, que era uma ditadura em Portugal naquela época, e eles desviaram um barco. Sabe que é tipo, nesse momento, para você ganhar, quem quer ser famoso, por exemplo, vai para o aeroporto e desvia um avião. Fica famoso bem rápido, não é? Se você roubar uma moto, não sei se vai ficar famoso, no bairro talvez. Mas se quer ser famoso a nível da Angola, desvia um avião da tarde. Amanhã é só você nos jornais. É o mesmo que aconteceu. Era necessário que acontecesse um fenômeno, um fato, que desviasse ou chamasse a atenção dos jornalistas, como quem diz, olha, aqui em Angola o povo está sofrendo. Então, aquele capitão português conseguiu desviar um barco chamado Paquete de Santa Maria. É assim que eles chamavam. Paquete de Santa Maria. Com o desvio desse navio, todos os ambulantes já preparavam uma grande manifestação em Angola, deram combate. Já que ninguém firma, porque já que ninguém informa de lado, já que no jornal não conta o que nós estamos a sofrer, esse facto, todo mundo sabia que esse navio ia chegar em Angola. E como esse navio ia chegar em Angola, ia chamar a atenção dos jornalistas. Ora, se os jornalistas vão aparecer no dia 4 de fevereiro, é nesse dia que nós também vamos fazer as nossas manifestações. É juntar o útil ao agradável. Está a ver? Ou seja, ninguém nos dá o holofote, ninguém nos filma, ninguém fala sobre o nosso sofrimento. Ou os jornalistas vão aparecer. Então, é nesse dia que eu também vou fazer a vida. Se recordem, não sei se vocês se recordam, uma das viagens que o nosso presidente João Lourenço fez em Portugal. Ele foi a uma universidade para falar com a juventude. E houve uma angolana que não lidava com coisa em Portugal e aproveitou naquele dia e apareceu, confrontou João Lourenço na frente das câmaras. Ela sempre tentava falar da insatisfação que ela passava, não lhe davam tipo de referência, essa aqui está falando, talvez deve ser mais uma. Ela aproveitou naquele dia, já que João Lourenço está aqui em Portugal.
Portugal, então hoje ele vai decidir. E ela fez um escândalo naquele dia. Mas o assunto dela foi tratado, sabia? No princípio, claro, que o nosso presidente tem aquela segurança pesada, pegaram ela e conseguiram tirar do auditório. Mas aquilo já, ela aproveitou, aquilo era em direto, você concorda a eleição ou filma, só tem duas coisas. Está vendo? Então, ela aproveitou aquele momento, mostrou a sua insatisfação, a sua manifestação e ficou famosa. Ela seguiu aquele exemplo. Os angolanos fizeram aquela manifestação. Essa manifestação aconteceu de noite. E como é que foi preparada? Claro que naquela época acreditava-se no feliz. Todo mundo primeiro tinha que usar roupa preta. Sinal de quê? De luto, de sofrimento. Como eu disse, o 4 de fevereiro foi preparado primeiro em Cacoa. Segundo os historiadores, era atacado. Tal como dizem os nossos mais velhos, e tudo era má. Mas por ser distante da cidade, não havia como contactar. É assim que conseguiram fazer células, chamada de célula, pequenos grupos no Cazenga. E um dos grupos que mais se manifestou foi que ficava na paragem, onde era a paragem do Caminho do Ferro, de Luanda. Nessa zona onde, quem já foi no Cazenga, acho que todo mundo conhece o Cazenga, nessa zona onde está o marco histórico do 4 de fevereiro, lá era uma das paragens do Caminho do Ferro de Luanda. Então, eles faziam aí a manifestação e todos saíram dali. Os grupos criados, eram 5 grupos. Ninguém se conhecia. Por quê? Porque ninguém pode conhecer do outro, para não saber da estratégia. Como também desconfiavam que esses grupos poderiam ter o quê? Podia ter algum informante que pudesse falar os portugueses. Então iam na igreja, falavam com o Manuel das Neves e ele distribuía. Um grupo fica ali, outro grupo fica ali. O que eles queriam manifestar? Ou seja, qual era o objetivo principal então da manifestação do 4 de fevereiro? O objetivo principal da manifestação do 4 de fevereiro foi libertar todos os presos políticos, aqueles que eu falei no processo 50, todos aqueles que eram colocados na cadeia, das masmorras, como eram chamados, todos aqueles que eram perseguidos e encarcerados. A única solução é: vamos aproveitar enquanto há audiência da televisão portuguesa, vamos manifestar-nos, vamos às cadeias e vamos libertar todos aqueles angolanos que estão presos. Esses eram os objetivos principais. Segundo, eles sentiam que todos aqueles que estavam a ser apanhados, angolanos, não ficavam presos aqui nas cadeias de Luanda. A maioria era levada para Cabo Verde ou em Menor, quando tem uma cadeia colonial que até hoje existe, onde morreram muitos angolanos. Então é assim que eles decidiram fazer essa manifestação do dia 4. Não prepararam para o dia 4, mas aproveitaram a oportunidade do que ia acontecer no dia 4. E qual era o período? Só tinha que ser de noite. Só tinha que ser de noite porque todo mundo sabe que a noite é noite. Não é? Vestido de preto. Uma das formas que o Código Manuel das Neves ensinou foi: os grupos separados tinham que treinar. Primeiro, quando você vai fazer uma manifestação, seguir o modelo da Revolução Francesa. O que em 1789 se fez? Para você conseguir ganhar uma manifestação, uma revolução num bairro, vou avisar já um pouco para quem veio no Cauleiro, quem quer ganhar a guerra no Cauleiro, assalte a esquadra. Por que vai assaltar a esquadra? O que tem na esquadra? Tem armas. Enquanto que naquela época, por isso é que se diz que dia 4 de fevereiro é o dia das katanas. Eles não tinham arma de fogo, só tinham arma branca, katana, paus. Solução: primeiro, vamos atacar uma esquadra policial portuguesa. Segundo, depois de atacar a esquadra policial, pegamos as armas
vamos até a cadeia de São Paulo. São 5 lugares que eles queriam naquele dia. Eu tenho aqui, primeiro, a casa de reclusão. Casa de reclusão era uma cadeia, eles tinham esse termo dentro de mim. Casa de reclusão. Nós vamos chamar mesmo de cadeia. A casa de reclusão de São Paulo. Para quem não conhece, ainda existe até hoje a casa de reclusão de São Paulo. Quem já conhece Itapema? Aquilo fica não naquela entrada do outro lado, para dar endereço. Está vendo? Para quem é a igreja de Fátima? Pois. Para quem vai a São Domingo, a igreja Nossa Senhora de Fátima, se passar pela cidadela, se passar pelo portão externo, portão de trás, portão de frente ao estado. Para quem passar pelo portão de trás, vai encontrar uma cadeia onde estava o filho do presidente. Aquela é uma cadeia hospital. Aquela cadeia de reclusão fica em frente à administração do distrito do Rangel, assim mesmo cara a cara. É lá onde estavam colocados os mais intelectuais e terríveis ambulantes que lutavam contra o regime. Então a ideia deles era sair do Cazenca e saíram até o Catana Machado, até naquela cadeia. Primeiro tem uma unidade policial, romper a unidade policial, irem até São Paulo, fazendo uma manifestação e tirarem todos os presos políticos que estavam lá. Libertar a população. Primeiro. Segundo objetivo era o CTT. Primeiro era a prisão, como se chamava. Primeiro era a prisão. Segundo, CTT. CTT é tipo hoje chamado Angola Telecom. O que é o CTT? CTT é a companhia de telefones e telégrafos. Companhia de telefones e telégrafos. Ou seja, depois de nós atacarmos as prisões, vamos atacar os correios, porque lá onde vem todas as cartas que vêm de Portugal. Recordem-se, estamos a falar de 1961. Não havia telefone móvel. E os fixos que existiam são aqueles que a gente via nas novelas, bem grandes. Então a solução de enviar documentos é a onde? Pelas cartas. Vamos atacar o CTT. Terceiro, eles queriam atacar o quê? Onde é que sai a informação para divulgar em todo o país? Pela rádio. Então era atacar a emissora. O terceiro lugar a atacar o dia 4 de fevereiro foi a emissora de rádio. Podemos assim dizer? A rádio. Sabem que a diferença entre o rádio e a rádio, certo? O rádio é o quê? É o objeto. A rádio é a emissora. Então, depois de atacarem a esquadra policial, depois de atacarem o CTT, mas tinham que sair todos em simultâneo. Segundo o testemunho do icônico Manuel das Neves, todos saíram em simultâneo. Um grupo vai para ali, outro grupo vai para ali. Então, o grupo que foi atacado era para quê? Como se faz todo golpe de Estado, é atacar a rádio, atacar a televisão e falta um, fechar o quê? Tem que vir as pessoas do estrangeiro no aeroporto. Tudo bem. Outro lugar essencial do dia 4 de fevereiro era o aeroporto. Esse aeroporto também que nós vamos ver aí no mês, que vamos passar para lá de longe. Pois é. Então tínhamos isso. E o último, o mais perigoso, para fazer o golpe de Estado. Depois de nós atacarmos a prisão, o serviço de telecomunicações, a rádio, o aeroporto, temos que ir lá para tirar o poder deles. Quem sabe? Para fazer um golpe de Estado, você tem que ir até onde? Muito bem, ao palácio. Não é? Quem quiser aqui falar com o João Lourenço, é só ir lá. É fácil, ele atende bem, tem polícia. São esses 5 lugares preparados para o ataque do dia 4 de fevereiro. Cada grupo, em simultâneo, tinha que atacar esse, ou seja, desestabilizar o regime colonial português em Angola.
Por isso é que é considerado como uma data importante. Um dos maiores ataques, vamos assim dizer, é a nossa Revolução Francesa, dia 4 de fevereiro. É a nossa Revolução Russa, dia 4 de fevereiro. Foi um dia em que, mesmo não estando completamente preparado, aproveitaram a oportunidade dos estrangeiros estarem aqui em massa e virem para aqui. Então, os ataques foram na prisão de São Paulo. Por que aqui na prisão de São Paulo? Porque é onde estavam os presos políticos, a maior parte das manifestantes ambulantes. Segundo, CTT é lá onde vinham todas as mensagens, as cartas de Portugal. Terceiro, a rádio é lá onde se passa toda a informação. Se nós pegarmos a rádio, vamos informar a todo mundo que assumimos o poder em Angola. Os portugueses saíram. Terceiro, ou quarto, o aeroporto. Nem o avião sai, nem o avião entra. Por isso é que, quando um Estado declara estado de sítio, quer dizer, o país está em perigo, fecham-se todas as fronteiras. Tipo quando aconteceu na pandemia. Fecham-se todas as fronteiras. Ninguém entra, ninguém sai. Vamos ficar mesmo aqui, vamos se matar todos nós. E o palácio, claro, o lugar onde estão lá eles, é lá onde vamos atacar. Mas para finalizar, beleza. Mas para finalizar, vamos pela consequência, ou qual é o resultado do 4 de fevereiro para os ambulantes? Essas manifestações, o que aconteceu? Teram um não bom resultado. Qual é um dos resultados que eles tiveram? Tudo deu certo, conseguiram fazer tudo o que eles queriam. Na tua opinião? Na minha opinião, houve sim vantagens. Sim. Uma das vantagens é que eles conseguiram expulsar os portugueses. Mas, por outro lado, também trouxe algumas desvantagens. Como, por exemplo, a rixa entre os próprios ambulantes. Nós sabemos que houve uma outra guerra para saber quem, né, poderia governar. Mas quanto ao ataque que eles fizeram, acredito que teve sim bons resultados. Mais uma opinião? Ninguém está mais no 4 de fevereiro aqui? Irmão Adeus. Sim. Yeah. Outro resultado também importante foi então a expansão, tornar conhecido o que estava a se passar aqui no território nacional. A comunidade internacional soube realmente o que se passava aqui no nosso país, através desses ataques. O que nós podemos dizer, primeiro, o ponto principal dessas manifestações foi atingido. O objetivo foi atingido, mas parcialmente. Ou seja, o que eles queriam realizar, mas o objetivo principal deles não foi alcançado. O quê? O objetivo principal era que todos os sítios preparados fossem realizados. Primeiro, as prisões onde eles foram não conseguiram tirar os manifestantes que lá estavam. Por isso é que é considerado como um dos piores massacres que aconteceram em Angola. Os portugueses, apesar de não estarem preparados, eles estavam em vantagem em relação ao quê? Ao armamento. Está vendo? Daí que o 4 de fevereiro não se considera só como o início da luta armada, mas também como um massacre. Porque imagina que os dados históricos mostram que só morreram 7 portugueses. 7. No primeiro dia. E só aquele grupo que foi na prisão morreram mais de 200 ambulantes. Por quê? Estavam em desvantagem em termos de armamento. Segundo, 2 dias depois, isso no dia 6, os portugueses reagiram. E reagiram ferozmente, caçando casa por casa, utilizando o sistema do terror. O terror é: você é vizinho do fulano de tal. Se você não me dizer onde é a casa dele, mulher dele, você vai morrer hoje. Então, muitos ambulantes com medo começaram a explicar aos portugueses a casa onde viviam todos aqueles ambulantes que prepararam as manifestações. E foi massacre.
Eu até preparei algumas imagens para vocês. Se vocês vissem as imagens, iam ver que havia portugueses com cabeça triangulando os arrostanhos na rua. Eles não matavam só a mim. Eles cortejavam a cabeça. O funeral dos 7 portugueses, por exemplo, foi feito no dia, porque o 4 de fevereiro foi no sábado, um dia como hoje. Não sei se hoje vai acontecer. Foi um dia como hoje, no sábado de 1961. No domingo foi aquela massacre todo. Na segunda-feira foi o enterro no cemitério da Santa Ana, foi o enterro dos portugueses. O que os homens do Caseca fizeram? Todos se juntaram, já que muitos fulanos morreram no domingo, todos se juntaram e foram ao cemitério de Santa Ana, onde estavam a realizar, os portugueses onde estavam a realizar o funeral dos combatentes, ou seja, daqueles soldados portugueses que morreram. Todos entraram naquele cemitério, mais outro massacre. Então, por isso é que se diz que o 4 de fevereiro é só o início. Mas os massacres não acabaram, ao contrário do que muita gente diz. É só no dia 4, se manifestaram, morreram, acabou. E domingo todo mundo saiu. Não, ali foi o início da luta armada. Começou ali e todos os dias eram perseguidos angolanos. Tem uma outra data que não é muito falada, no dia 10. Dia 10 de fevereiro também foi um dia em que os portugueses, já no domingo, agora começaram a caçar homens da igreja. Por exemplo, o Cônego Manuel das Neves, até no dia 10 já sabia que a vontade de contar ele não era seu padre. Foi retirado da igreja, colocaram na cadeia, e como ele era diferente de pele em relação aos outros angolanos, foi passado para uma outra cadeia lá em Portugal. E infelizmente aqueles métodos da PIDE, o método de interrogatório, eu até me recordo, eu fiz um trabalho de ensino médio e falamos sobre a PIDE, e os métodos que eles utilizavam são terríveis. Eu recordo que o Manuel das Neves morreu em 1964 numa das cadeias, por causa disso. É só para vos mostrar que, apesar de ter começado no dia 4, os massacres não só foi no dia 4, aquilo foi um período longo de massacre. O objetivo principal para os angolanos foi conquistar. Por quê? Porque a partir dali o povo europeu começou a perceber-se que em Angola afinal não se vivia aquela paz que os governantes portugueses mostravam. Mas em termos de população, em termos militares, em termos de confronto, claro, os angolanos perderam em termos de números. E são poucos angolanos que sobreviveram. Os fugiram. E graças a ele, ou graças a eles, nós hoje estamos vivos. Como disse a nossa irmã, um dos objetivos da luta foi concretizado. Estamos independentes. Mas o objetivo da preparação da atividade foi um massacre. Morremos muito. Mas já estou para terminar, está pronto. Então, esses 5 lugares não devem se esquecer, são lugares onde aconteceram as maiores, ou seja, onde foi preparado para fazer isso. Quais são os cidadãos que mais prepararam essa atividade? Já se tem Manuel Joaquim Mendes das Neves, por exemplo, Francisco Imperial Santana, que era o homem que comandou para. Até está vendo isso, por exemplo, para a prisão de São Paulo, quem comandou? O Imperial Santana. Hoje nos livros tem a fotografia dele, Francisco Imperial Santana. Para quem vai ao marco histórico, tem lá o busto dele, a cara dele toda, de Imperial Santana. A família dele ainda está aí viva. Para a emissora, foi Vitor Sotomayor. Estou a citar aquelas, vamos assim dizer, não é que foram os únicos, mas são aqueles que estavam em frente, aqueles que deram a cara. Sabem que numa manifestação tem que ter alguém a comandar. Para a esquadra policial, Domingos Manuel. Para a cadeia, Raul Deão, ou seja, temos aqui Manuel Joaquim Mendes das Neves, Francisco Imperial Santana, Paiva Domingos da Silva, Neves Adão Bendinha, atenção esse nome, não sei se vocês já ouviram falar de Neves Bendinha. Já. Foi um dos percussores também, coitadinho, também foi assassinado nessa atividade.
pai Valdomiro da Silva, a família dele também ainda está viva, no Kazenga, e tem uma escola no Kazenga que é a sua homenagem. Para quem conhece o tanque do Kazenga, antes do tanque do Kazenga tem uma escola pública, aquela escola pública em sua homenagem, porque era aquele lado onde está a escola, era o lugar, tinha caseiros, é o lugar onde eles prepararam a sua habilidade. Mas tem Virgílio Santos Maior, já falei, Raul Agostinho Cristóvão, que é o Raul Leão, Neves. Aqui as únicas figuras mais conhecidas são Neves Mendinha, Pai Valdomiro da Silva, Francisco Imperial Santana e o Cônego Manuel das Neves. Esses são simplesmente as figuras, aqueles que deram a cara, senão muitos e muitos ajudantes. E como eu disse, o 4 de fevereiro, no princípio, 4 de fevereiro não é uma atividade que nós devemos dizer que só aconteceu em Luanda. Iniciou em Luanda por ser na capital e porque naquele momento era propício, jornalistas, estrangeiros, mas se não os massacres foram em todo o país. Até no sul da Angola há uma perseguição, mas como não há escritos, não há notícias assim, então só os angolanos que estavam que devem escrever sobre isso. Então penso que eu passei o tempo que me deram, mas é aquilo que eu pude partilhar convosco e gostaria de ouvir de vocês também a vossa experiência, para quem passou no 4 de fevereiro aqui, para quem esteve lá vivo, queria também dar o seu parecer. Bem, por tudo, eu acho que muito obrigado. Bem, na verdade eu acho que o nosso programa todo merece mais obras de povo. Foi concluída a primeira parte. Agora vamos passar para a segunda parte das intervenções, mas antes vamos fazer um total de 5 minutos para a discussão de quem quiser fazer as perguntas. O intervalo será mesmo aqui, 5 ou 7 minutos. Quem quer fazer perguntas, algum convite também do leitor, pode escrever. Ninguém está discutindo. Convite. Não sei. Pedro. Mais uma. Adeus. São apenas os 3 irmãos ou alguém quer escrever? Nesse exato momento, Mais alguém? fazer as inscrições para o momento das perguntas. Depois de sermos alimentados com conhecimento, o nosso preleitor Anastácio Filipe Ngamungu, estamos nesse exato momento colherem questões que dentro em breve serão perguntadas. Hoje Ainda estamos tem 2 minutos para pensar no se 4 de fevereiro, está tudo explícito ou tem alguma pergunta a fazer. início da luta armada e de libertação nacional. Esta atividade está a ser organizada pelo Grupo Coral Harmonia. Irmão Yuri, está tudo A explícito. atividade é estendida para toda a paróquia. Fomos Irmã Pericalda. de várias paróquias que contam conosco. Tudo. Sim. Para os irmãos que não fizerem perguntas, o nosso preletor para ver se está tudo bom.
Ok, podemos continuar. Vou dar a palavra ao Pedro. Muito obrigado. Praticamente eu não tenho pergunta, mas tenho um comentário a fazer. O 4 de fevereiro de 1961, praticamente para nós temos um conceito peculiar, porque houve jovens sem formação, sem qualificações militares e sem apoio internacional, fizeram de tudo para que a nossa nação estivesse livre. E esses jovens vêm nos ensinar que a liberdade é possível ou com apoio ou sem apoio. E a liberdade também é possível com a nossa coragem. E essa data também nos ensina que precisamos, ou seja, não precisamos de muita qualificação para fazermos, ou seja, para darmos o progresso à nossa vida. E se formos na vida religiosa, não precisamos de muito apoio para darmos início ou para vencermos o pecado. Embora infelizmente hoje somos dominados pelo medo, mas o que nós devemos fazer sempre para vencer na vida é termos coragem. Porque um conceito peculiar que eu tenho sobre a coragem não é nem ter medo, mas sim é ir em frente apesar de medo. Se nós na nossa vida tivermos sempre de fazer isso, creio que teremos êxito e alcançaremos aquilo que nós podemos fazer. Isso é fruto do que nós ouvimos por parte do palestrante. Também pude perceber acerca do que ouvimos que é possível vencermos o mal por causa do início, ou seja, por causa do conceito que nós adquirimos dos jovens do 4 de fevereiro. Também é possível vencer a injustiça, é possível vencer a guerra, é possível vencer o abuso ao poder e a corrupção, mesmo sem apoio nacional ou apoio internacional. Praticamente esse contributo que eu tenho e muito obrigado pela atenção. Muito obrigada ao Pedro, irmão Pedro, desculpe, pelo seu parecer. Obviamente alguma coisa ficou para nós. Irmão Adilson. Vendo que foram três os movimentos que lutaram pela libertação do nosso território nacional, nomeadamente Álvaro Homem Moreira, do FNLA, Antônio Agostinho Neto, do MPLA, e Jonas Malheiro Savimbi, da UNITA. 14 anos envolvidos de muitos conflitos sangrentos. Chegamos então à mais esperada independência nacional, que foi em 1975, a 11 de novembro. A minha questão é a seguinte: por que só um presidente é que declarou a independência nacional, sabendo que foram três movimentos que lutaram, três movimentos que se doaram para que então possamos viver em paz, para que possamos viver em liberdade? Essa é a minha questão. Obrigada, irmão Adilson. Eu quero saber se, ou seja, por que apenas um partido ou uma independência foi reconhecida no nosso partido pela. Muito obrigada. Vamos passar a irmã Gracilda. Obrigada.
Em primeiro, eu queria agradecer ao palestrante pela maneira natural que nos brindou a explanação do tema. Posso falar agora de fevereiro. Eu falar de uma data bastante importante porque foi marcada por esses ataques que deram arranque à busca pela independência do nosso país, mas também é marcante por situações tristes, sendo que ocorreu um massacre onde morreram muitos angolanos esses que deram sangue para que tivéssemos o que estamos a viver hoje. A minha pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber, durante a explanação, o nosso formador destacou uma mulher que participou diretamente na preparação para esses ataques. Eu gostaria de saber se ela foi a única mulher que se destacou nesse processo. Uma outra questão meio provocadora: é certo que nós já estamos a viver um período de independência, mas eu gostaria de saber diretamente, na opinião do nosso palestrante, será que nos dias de hoje, apesar de nós já estarmos em independência, ainda não ocorre uma certa exploração por parte dos portugueses ao nosso país? Será que já não ocorre? Será que sim? Será que não? Então gostaria que o nosso formador desse o seu parecer. Uma outra questão também. Já ouvi falar muito sobre Neves Tendinha. Claro, foi um homem que se calhar deu muito naquilo que foi o progresso da liberdade. Mas eu gostaria que o nosso palestrante falasse um bocadinho mais sobre qual foi o seu papel nesse progresso, quem ele foi, de uma maneira resumida, o que ele fez, que causou tanto impacto na história para o progresso da liberdade. Obrigada. Obrigada, irmã Cacilda. 3 perguntas muito interessantes, por isso eu sou verdadeiramente feminino e foi muito bom. Vamos passar. O irmão Jesus Cavita não está cá, por isso vamos ultrapassar a pergunta dele e o nosso produtor em seguida vai responder as questões. Bem, para poder sentar. Bem, o irmão Pedro deu um comentário sobre o que pensa e foi rico o contributo que ele deu sobre o 4 de fevereiro, sobre o legado histórico que essa atividade, que essas manifestações, que essa revolução, podemos assim considerar também, trouxeram para Angola. Fez uma incursão, uma comparação histórica e religiosa sobre o legado histórico dessa atividade. E podemos tirar dele o termo coragem, não é? A questão coragem. E de tudo que se diz, e que podemos também comparar, na verdade, em 1961, as pessoas que fizeram, que comandaram, tiveram coragem. E todo mundo que queira fazer, ou todo aquele que se acha inferior, mas quer realizar uma atividade e encontra barreira para conseguir aquilo que ele quer, só tem que ter coragem. Foi isso, foi este sentimento que rolou na cabeça daqueles angolanos, incentivados pelo sentimento de sofrimento e levantando o sentimento de coragem, juntando o sentimento com a coragem, só dá sucesso. Por isso é que eu disse que toda manifestação requer sacrifício. Todo aquele que consegue fazer alguma coisa de sacrifício tem que ter coragem. Aquelas pessoas que querem conseguir alguma coisa na vida têm que ter coragem de arriscar para conseguir. Tanto na vida acadêmica, muitos terminam no ensino médio e têm dificuldades financeiras, mas também nem têm a coragem de ir fazer inscrição. Está vendo? É um sacrifício. Tem que ter coragem de ir fazer inscrição.
O mesmo acontece, sei lá, na igreja. Alguns vivem longe, não conseguem chegar até aqui para ajudar, para ter o seu sacramento. Tem que ter coragem para poder seguir em frente. Então, os combatentes da linha da frente, nossos irmãos, nossos pais, nossos avós daquela época, tiveram coragem. Quando você está sofrendo e não tem coragem de sair daquele sofrimento, vai morrer. Mais vale morrer tentando do que não tentar. Aqueles que morrem tentando ficam na história. Aqueles que nem tentam são esquecidos. É o mesmo que acontece na nossa vida. Os historiadores consideram, e vou fazer já um link com aquilo que o irmão Adilson perguntou. A história, não história como ciência, a história em si da nossa vida, só reconhece, só registra, não esquece aqueles que fazem a história. A história é para os fortes, como assim se diz. Na guerra diz que a história é contada pelos vencedores, nunca pelos vencidos. Os historiadores que têm que recordar que aquela vitória não foi feita só por quem ganhou, mas também estavam os que perderam. Vou fazer uma ligação com a vida no desporto. No jogo, nós não esquecemos quem marcou o gol, certo? Mas esquecemos quem defendeu na baliza daquele que marcou o gol. Esquecemos o defesa. Muitas vezes até esquecemos quem fez o passe para Angola ir no Mundial, quem marcou o gol. Agora, mas não esquecemos que aquela jogada começou no Mantora. Mantora passou do Zé Cananga cruzou. Estão a ver? Mas hoje recordamos quem? Aquá, porque marcou o gol. O mesmo que acontece, bem, você pode fazer uma analogia com o futebol angolano, porque pronto, nosso futebol volta a ser criança. Na Europa, nós reconhecemos Cristiano Ronaldo e Messi, mas esquecemos os guarda-redes da equipe onde ele joga. Às vezes defenderam 3 penaltis naquele jogo. Mas quem ganha a bola de ouro? Messi, Ronaldo, Mbappé. A história registra aqueles que fazem a história. Os vencedores. Em 1975 houve independência em Angola. Havia 3 movimentos que lutaram. Nesta data que nós estamos a falar hoje, 1961, só havia 2 movimentos. O Movimento Popular de Libertação da Angola, criado em 1956, desde dezembro, que hoje é um partido, o MPLA. Já existia a UPA, primeiro era a UPNA, União dos Povos do Norte de Angola, criado por Otto Roberto. Mas houve uma conferência em 1960 em que